Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa aula de fatoração. Fatorar uma expressão algébrica significa colocá-la na forma de produto. É isso que nós vamos fazer agora com as nossas expressões. Colocá-las na forma, escrevê-las na forma de produto. Como que nós fazemos isso, galera? Seguinte, a gente utiliza algumas técnicas de fatoração, ou o que a gente chama de casos de fatoração. Então a gente tem aqui fator comum, agrupamento, diferença de quadrados, quadrado perfeito, soma e diferença de cubos, cubo perfeito. Nós vamos ver cada um desses casos de forma detalhada, ok? Então o primeiro caso de fatoração que a gente vai ver é o caso do fator comum, ok? Então, olha só, eu tenho aqui uma expressão da forma 2m mais 2n. Olha só, eu vou fazer passo a passo o item A, mas depois a gente já pode fazer direto, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer numa expressão é verificar, poxa, será que tem algum fator comum entre os termos? Então, a gente percebe que nessa expressão a gente tem o 2 como sendo um fator comum. Então, o que a gente faz? Coloca em evidência. Coloquei 2 em evidência. Mas olha só, se eu coloquei o 2 em evidência, o que vai sobrar dentro do parênteses? E olha só, quando eu coloco o 2 em evidência, eu estou transformando agora essa expressão em um produto. Então, olha só, coloquei 2 em evidência. A ideia é a seguinte, você vai pegar o primeiro termo da expressão e vai dividir pelo termo que nós colocamos em evidência. Então, 2m dividido por 2, 2n dividido por 2. Observa que eu simplifico esses caras, né? E sobrou somente m mais n. Então, transformei essa expressão aqui em um produto de termos. Beleza? Vamos para o próximo? Então, olha só. Item B. Como que eu posso resolver esse item B? Quem é um fator comum aqui? 6 e 12 são múltiplos de 6. Coloco 6 em evidência. Quem é que sobra aqui dentro do meu parênteses? Observa, tem que ter dois termos, tá? Vai sobrar A. Qual o número que eu coloco aqui que multiplicado com o 6 dá 12? O 2B. Tranquilo? Então, olha só. Posso fazer passo a passo, como fiz aqui no início, ou a gente já vai direto, tá? Eu prefiro fazer já direto. Olhando para essa expressão agora, a gente percebe que nós temos mais de um elemento aí que é fator comum. Olhando, ó, tem x, tá? Tem o x quadrado, x e x quadrado. Qual é o fator comum, então, entre os x? X. E y, ó, y quadrado e y ao cubo. Aí aqui uma dica, tá? Sempre quando eu tiver caso como esse, a gente vai escolher como fator comum sempre o de menor expoente. Fechou? Então olha só, xy em evidência. Aqui aparece x quadrado e y, mas eu já tenho xy aqui. Então aqui dentro só vai ficar x mais xy quadrado. A gente já tem x e y. Então só vou colocar aqui y. X quadrado, y ao cubo. Já tenho x. Então aqui vai ter um x e aqui eu vou ter y ao quadrado. Lembrando que se eu fizer a distributiva, eu tenho que voltar na expressão original. Ok? Então, essa é a primeira técnica do fator comum. Novamente, o item D, né? Olho para essa expressão e percebo que x é fator comum. Então, sobrou quem? X quadrado menos x
mais 1. Se nós fizermos a distributiva, né, cada um deles eu volto nessa expressão. Tranquilo? Ou então não esqueçam, se você encontrou o fator comum, colocou ele em evidência, você pode pegar cada um desses termos e dividir pelo fator comum e colocá-los aqui como resultado. Por exemplo, x ao cubo dividido por x vai dar x quadrado, tá? Só recordando. Lembra da ideia que eu falei? Quando eu olho para x, y, eu tenho que olhar para menor potência deles? Então, de x é x quadrado. De y é também y ao quadrado. Então, quem é que sobra aqui dentro? Nesse termo, ó, x quadrado já está aqui. Então, ele já está lá, então ele não vai ficar dentro do parênteses. Y ao cubo e y quadrado. Então, vai ficar somente y menos x. Beleza, galera? Esse foi o caso, então, do fator comum. Se tiver dúvida, volta no vídeo e dá uma olhada. Galera, um segundo caso que a gente tem de fatoração é o agrupamento. Qual é a ideia? Que a gente formar grupos de termos e, nesse caso aqui, a gente acaba utilizando mais de uma técnica de fatoração para resolver, beleza? Olha só, eu vou agrupar esses dois termos aqui e esses dois termos aqui. Quando eu olho para esses dois termos, quem é um fator comum entre eles? 4x. Coloquei em evidência. Quem é que ficou dentro do parênteses? X mais 1. Mais, quem é o fator comum entre esses dois termos aqui? O 2. Coloquei então em evidência, sobrou x mais 1. Olha só, o que aconteceu agora? Nessa expressão aqui, eu tenho um outro fator comum. Quem é? X mais 1. O que nós vamos fazer? Colocar em evidência. Coloquei em evidência, estou transformando num produto. Quem é que sobrou aqui então? 4x mais 2. Então, esse foi o resultado da fatoração entre esses caras aqui. Mas eu posso dar sequência ainda. Olha só. X mais 1 vezes... Entre esses dois caras aqui, eu tenho um fator comum, que é o 2. Posso colocar em evidência. Fiquei somente com 2x mais 1. Beleza? Galera, a fatoração nada mais é do que técnicas que vão facilitar as resoluções algébricas, ok? Então, quando a gente vai trabalhando com algum exercício, essas técnicas facilitam muito a vida para esse tipo de resolução. Então, vamos lá. Item B. Vamos fazer um agrupamento. Vou pegar esses dois caras aqui e vou pegar esses dois. 2 é um fator comum. X também fator comum. Coloquei em evidência, sobrou somente x menos 2y menos... Quem é um fator comum entre 3 e 6? 3. X... Atenção agora, olha só. Se eu coloquei o menos também em evidência, esse sinal ele se altera. Então, aqui não vai ficar mais. É menos 2y, ok? Novamente, tem um outro fator comum aqui, que é x menos 2y, 2x menos 3. Beleza? Esse foi, então, o segundo caso de fatoração. O terceiro caso é o caso da diferença de quadrados. Então, olha só. Eu vou ter uma diferença e eu tenho dois termos aqui que estão ao quadrado. Quando eu tenho isso, eu posso escrevê-los dessa forma aqui. Vamos lá, então, fazer um exercício só para a gente ver como que funciona. X quadrado menos 9. Então, eu vou ter que reescrever esse 9. Lembra? Tem que aparecer dois termos ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado menos 3 ao quadrado. Agora sim, tá? Posso, então, reescrever isso aqui como
x mais 3, x menos 3. Fechou? Então essa é a diferença de quadrados. Olha só para o item B. 4x² menos 25p². Vamos reescrever 4x²? Posso escrever ele assim, né? 2x² menos o 25p, 5p². Lembra que eu estou sempre buscando dois termos ao quadrado. Fiz isso, então agora o resultado é 2x mais 5p, 2x menos 5p. Beleza? Vamos para o próximo, item C. Mesma coisa. Vou ter que reescrever. Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4, né? 16. Posso escrever como 4 ao quadrado. Só que aqui ainda tem o t e o z. Também estão ao quadrado. Então isso aqui vai ficar com 1 mais 4tz, 1 menos 4 vezes tz. Fechou? Vamos para o próximo. x² menos y menos e ao quadrado. Vamos tomar cuidado aqui na hora do sinal. Então já tem os dois termos ao quadrado, então vou reescrever da seguinte forma: x mais y menos z, tá? Vou colocar entre parênteses, y menos z, vezes x menos, olha agora, atenção, né? Por isso que eu coloquei entre parênteses. Então vai ficar aqui x mais y menos z vezes x menos y, menos com menos, mais. Então muita atenção com isso, tá? Na hora do sinal. Esse outro caso aqui, a gente tem então x² menos 144, então eu vou reescrever assim, ó. X menos... Consegui reescrever na forma de 2 quadrados. Usando então aquela relação de cima, a gente chega nisso aqui. Tá? Ok. Ou ainda, se eu quiser avançar um pouquinho mais, tá? Posso fazer assim, ó. x² mais 12 vezes x mais raiz de 12 vezes x menos raiz de 12. Ok? Lembra, se eu fizer raiz de 12 vezes raiz de 12, vai dar 12. Ok? Então esse é o terceiro caso da diferença de quadrados, tá, galera? Dá uma olhada de novo aí. Se tiver dúvida, anota e depois a gente resolve juntos. O quarto caso que a gente tem é o que a gente chama de quadrado perfeito, tá? Então a gente vai ter um trinômio, tenho 3 termos, e eu quero reescrever esses 3 termos dessa forma aqui, tá? Por isso que ele chama quadrado perfeito. Ele pode ser mais ou então menos. Quando ele é mais, aqui é mais. Quando é menos, aqui é menos. Fechou? Então, vamos lá. Aí uma dica para resolver isso, olha só, eu preciso encontrar um A e um B. Olha como que nós vamos resolver isso. X² mais... Aqui não aparece um 2, então eu vou forçar o aparecimento de um 2. Só que se eu estou reescrevendo como... Estou fatorando esse 8, e já coloquei o 2 por conta desse trinômio aqui, aqui vai ter que ser um 4x mais...
esse termo está ao quadrado, né? Então 16 eu vou reescrever assim, ó. E aí, olha só que interessante, a gente vai tomar os extremos, que vai ser o nosso A e o nosso B. Então vai ficar x mais 4 ao quadrado. E se eu fizer esse vezes esse, 4 vezes o x, tem que dar 4x. Fechou? Vamos para o próximo, então? Agora eu tenho essa diferença aqui. Tomar cuidado, então. X ao quadrado menos, vou reescrever esse 12 como 2 vezes 6xy mais 6y ao quadrado. O que eu faço? Vou ficar com os extremos. Vamos fazer o teste? Seis y vezes x deu 6xy. Bateu. Então isso aqui é equivalente a gente escrever como x mais 6y ao quadrado. Olha esse caso aqui, tá? Nesse caso, a gente percebe que o x ele é um fator comum, assim como o 2. Então, nós vamos colocar ele em evidência primeiro. São fatores comuns, vou colocar em evidência. Sobrou quem? X quadrado mais 4xy mais 4y ao quadrado. Ok? Só reescrevendo aqui. Lembra, ó, x ao quadrado mais, vou reescrever esse 4 como 2 vezes 2xy mais 2y ao quadrado, certo? O que nós vamos fazer aqui? Olha, aqui eu tenho um quadrado perfeito. Então eu vou pegar os extremos. Então o que a gente tem aqui? 2x vezes x mais 2y ao quadrado. Beleza, galera? Se eu multiplicar 2y vezes x, vai ter que dar esse 2xy. Então, bateu. Então, esse foi o caso do quadrado perfeito. Ajuda muito na hora de resolver exercício, tá? Para fazer simplificações. Atenção, então, para essas técnicas. Valeu, vamos para a próxima. A próxima é também chamada de trinômio do segundo grau ou então produto de Steven. Tá? Qual que é a ideia aqui? É que quando eu olho para um trinômio, nós vimos lá do trinômio e que dava para fatorar na forma de um quadrado perfeito, muitas vezes um trinômio a gente não consegue um quadrado perfeito. Tá? E aí às vezes é possível fazer usando aqui o produto de Steven. Vamos ver como que isso funciona na prática então. Então, quando eu olhar para um trinômio, o coeficiente que está multiplicando x vai ser para nós o nosso S, ou seja, a soma, e o termo independente vai ser para nós o produto. Quando eu tenho esse trinômio, eu posso escrevê-lo dessa forma aqui. X mais A vezes x mais B. Vamos lá, fazer um exemplo aqui. X ao quadrado mais 7x mais 10. Quem é para nós o S? Lembra, o S é o coeficiente que multiplica x, então é 7. Quem é o P? Produto, 10. A pergunta que decorre agora é a seguinte: quais são dois números A e B tais que a soma dá 7 e o produto entre eles dá 10? Aí eu vou dar uma dica para vocês, caso tenha dúvida. Você pode vir aqui, ó, vou fazer uma tabela aqui. Vamos decompor o 10. Como que eu posso escrever o 10? Como 1 vezes 10. Ou então, 2 vezes 5. Ou 5 vezes 2. Ou 10 vezes 1. Já está ali, né? Estou pegando somente os
positivos, ok? Então, olha só, a soma tem que dar 7, então eu já descarto isso aqui, ó, tá? Porque aqui está dando 11, né? Ou então, se um for negativo, vai dar... Se o 1 for negativo, vai dar 9. Se o 10 for negativo, vai dar menos 9. Enfim, mas o que mais se assemelha, está mais próximo nosso ali, é o 2 e 5. Então, eu posso colocar como 2 e o 5. Independente, tá? Se A é 5 ou se B é 5. Então, como que eu posso escrever isso aqui? X mais 2 vezes x mais 5. Vamos para o próximo? Soma menos 3 agora e o produto menos 18. Vamos usar essa ideia que eu fiz aqui da decomposição, porque aí facilita. Então a gente quer o 18, né? Então, 18 é 1 e 18, ou 2 e 9, ou 3 e 6. Fechou, né? Então tá. Tem que dar menos 18 o produto. Então eu sei que eu vou ter sinais opostos. E a soma tem que ser menos 3. Então eu sei que o sinal negativo vai estar nessa coluna aqui, né? Nos números dessa coluna, tá? Olha só, a soma tem que dar menos 3. Se o 6 for negativo, menos 6 mais 3 vai dar menos 3. Então, os dois números que a gente procura são quem? 3 e menos 6. Ó, a soma menos 6 mais 3 dá menos 3. O produto dá menos 18. Então, os dois números são x mais 3, x menos 6. Galera, o produto de Steven, tanto quanto o quadrado perfeito, ele é muito útil na hora que a gente está resolvendo equações do segundo grau, tá? Porque se eu tenho uma equação do segundo grau, estou igualando ela a zero, para que isso aqui seja zero, ou esse cara é zero, ou esse cara é zero. E aí igualo, resolvo uma equação de primeiro grau e encontro as duas raízes, tá? Então, atenção para essas técnicas aí. Vamos para o item C. A soma agora é menos 15 e o produto é 36. Vamos vir aqui no canto novamente, se eu tiver dificuldade para descobrir de bate-pronto quem são esses números, né? Que a soma dá menos 15 e o produto dá 36. Não tem problema, faço a decomposição aqui do número. 1, 36, 2 e 18, 3 e 12, 4 e 9, 6 e 6, e aí vai continuar, né? Tá, tem que ser menos 15. Menos 15. Então eu sei que o sinal negativo também tá para cá. Ok? Menos 15. E o produto tem que dar 36. Mas também, ó, vamos pegar aqui, ó. Aqui dá 15, né? Então se o A for menos 12, o B também vai ser negativo, menos 3. Soma dá menos 15 e o produto vai dar mais 36. Beleza, galera? Dá uma atenção para esse caso aí que é muito importante, tá? Produto de Steven ou então trinômio do segundo grau. Valeu. Próximo. E aí, galera, um quinto caso que surge é a soma e diferença de cubos. Tá? Então, como que a gente faz para fatorar quando a gente tem esses dois casos aqui? Tá? Vamos lá, então. Tenho esse cara já está ao cubo. Esse 8 ele não está ao cubo. Ó. Então, eu tenho que transformá-lo primeiro num número que elevado ao cubo dê 8. Então, 2 a terceiro. Fechou? Olha só agora. Então, esse cara para nós vai ser o A, o x vai ser o nosso A e o 2 vai ser
o nosso b. Então, o que a gente tem nada mais é do que x mais 2 vezes a ao quadrado, no caso aqui é x ao quadrado, menos a vezes b, x vezes 2, ou seja, 2x, e b ao quadrado. O b para nós aqui é 2, então 2 ao quadrado é 4. Atenção, quando aqui for mais, aqui vai ser menos. Quando aqui for e aqui vai começar com mais. Quando aqui for menos, começa com menos, mas todos os demais são positivos, beleza? Olha só um outro caso em que a gente vai usar a diferença de cubos agora. Então, x ao cubo menos o forçar o aparecimento de um cubo. Legal. Observa, esse cara para nós agora é o A e esse cara aqui para nós é o B. Então, o x é o A e o B é o 1. Então, vai ser x menos 1, porque ó, já está começando com menos, né? X ao cubo menos 1, então é x menos 1 vezes... Todos os demais termos aqui agora serão positivos, tá? Lembra? Então, é x ao quadrado menos o produto desses dois, aliás, mais, né? Que aqui vai ser mais esse cara ao quadrado. 1 ao quadrado, 1. Beleza, galera? Então, esse foi a soma e diferença de cubos. E por fim, o nosso último caso, que é o cubo perfeito. Tá? Então agora aqui nós vamos ter expressões desse tipo aqui. Na primeira, quando todo mundo é positivo, ó, aqui é positivo. Aqui eu já tenho uma alternância do sinal, mais, menos, mais, menos. Então isso aqui vai ser negativo. Ok? Vamos ver como funciona isso então? Ó, primeira coisa, a ao cubo. Então vamos reescrever esse cara aqui. Vai ser então 2x ao cubo mais, todo mundo é mais, então a gente está nessa linha aqui, mais, vai ter que aparecer um 3, então esse 60 eu vou reescrever ele como 3 vezes 20x quadrado mais 3 vezes 50x mais 125 é equivalente a 5 ao cubo. Ok? E mais, olha só, e mais. Vou avançar um pouco, ó. 2x ao cubo mais 3 vezes... Tem que parecer um termo ao quadrado, tá? Então vamos fazer assim, ó. Vai ser o a para nós aqui não é o 2x, então vai ser 2 ao quadrado, 2x ao quadrado, 4x ao quadrado, vezes o b, que é 5. Então aqui vai ser agora o a, 2x, vezes 2x, que é o a, né? Vezes o 5 ao quadrado, que é 25. Ok? Novamente eu fico com os extremos, então o que eu tenho é 2x mais 5 ao cubo. Beleza, galera?